Olá, nesse vídeo nós vamos criar um blog onde seja permitido que o usuário possa criar, editar e deletar posts. Nós vamos ver como é que a gente pode trabalhar com páginas individual para cada post e vamos ver como é que o Django trabalha com arquivos estáticos, com CSS. Vamos então criar uma pasta, vamos chamar ela de blog. Vamos buscar aqui a localização dela para facilitar a mudança de diretório no terminal. CD. Pronto, já estamos dentro da pasta. Aqui nós já vamos fazer a instalação do Django no ambiente virtual. Vamos ativar o ambiente virtual. Pip env shell. E vamos iniciar o projeto. Django admin start project blog project. Não esqueçam de colocar o ponto. Agora vamos iniciar o aplicativo. Python manage.py. Vamos chamar o aplicativo de blog. Python manage.py blog. Python manage.py start app blog. Vamos agora no VS Code abrir a pasta do aplicativo. A pasta blog. E vamos já no settings.py informar sobre o nosso aplicativo blog. Então, blog.apps.blog config e salvar. Agora no terminal vamos verificar se está tudo funcionando. Python manage.py run server. Copiando aqui o endereço e vamos no browser e colamos aqui o endereço localhost. Está funcionando. Agora a gente volta para o VS Code, vamos criar os nossos modelos no aplicativo. Em se tratando de um blog, nós vamos precisar de título, autor e o corpo da mensagem, né, do blog. Antes nós vamos resolver essa questão aqui, que ele está dando esse problema, justamente por conta do interpretador. Nós vamos escolher o interpretador do ambiente virtual. Então, você Ctrl Shift P, você vem para essa janela aqui, seleciona o interpretador, pipenv. Então, vamos com esse interpretador aqui, logo ele resolve essa questão aqui. Então, nós já estamos importando essa classe models da biblioteca Django.db e vamos criar uma subclasse chamada post. Lembre que as classes convencionam-se a primeira maiúscula. Models
manage.model. Vamos precisar de um título. Esse título vai ser tipo char field. E comprimento máximo vai ser igual a 200. Para o autor, vamos usar uma chave estrangeira de muitos para um. Models foreign key. Em que vamos utilizar o próprio da biblioteca do Models, o próprio usuário da autenticação. Então, recebendo auth de autenticação, authentication user. E quando nós utilizamos uma chave estrangeira, muitos para um, nós temos que definir, né, o onDelete cascade. Models cascade. E o corpo da mensagem do blog, body, vai ser do tipo text field. Models text field. E aqui a gente já define a função underline de str para exibir um nome mais amigável para os nossos posts. Recebendo self, retornando o próprio self.título. Então vai exibir o título. Aqui a gente já salva. Vamos ao terminal para fazer as migrações. Então aqui a gente sai do servidor, Ctrl C. Vamos fazer a migração. So Python manage.py make migrations e blog. Python manage.py make migration blog. E agora vamos fazer a migração. Python, são dois comandos, é o make migration e o migrate. Manage.py migrate blog. Python manage.py create super user. Vamos entrar com esse nome mesmo. Uma senha. Repetindo a senha. Pronto, criado com sucesso. Caso eventualmente você tenha alguma dificuldade em criar o superusuário, pode dar algum erro, e existe um erro que eu pesquisei e não consegui encontrar exatamente a causa, mas que a solução seria justamente fazer a migração de não só do aplicativo do nosso caso aqui, né, que é o blog, mas fazer a migração também do admin, né, individualmente, fazer do auth, de autenticação, do content types e do sessions, do jeito que está aqui, esses comandos, python manage.py migrate. Então, dá esses comandos individualmente, um a um, no terminal, e depois você vai fazer o python manage.py create super user e segue como eu fiz aqui há pouco, e ele vai dar certo sem problema nenhum.
Ok? Então, isso aqui eu deleto, não preciso disso. Vamos então testar o nosso superusuário no terminal, abrir manage.py, o run server, python manage.py, run server, e aqui vamos copiar. Ele já está rodando. Acredito que eu já tenho até o browser com o endereço. Mas vamos lá. Tenho aqui sim. Vamos rodar novamente, ver se está tudo certo. Tudo tranquilo. Aqui agora admin. Então criamos o nosso modelo. Criamos o nosso modelo e criamos o nosso modelo e precisamos exibi-los aqui no admin. E para isso vamos voltar lá no VS Code em admin. Vamos importar vamos importar o post do models from.models import post, e vamos colocar a seguinte linha: admin site register e post. Vamos salvar. Nossos modelos aqui também vamos deixar salvo. E vamos para vamos para o browser. E aqui a gente já vê o post. Vamos adicionar então aqui. Vamos adicionar alguns posts. Primeiro, vamos botar o título aqui, Olá Mundo, bem tradicional. Olá Mundo. Esse é o título. O autor sou eu mesmo. E vamos colocar aqui, finalmente, meu primeiro post. Finalmente, meu primeiro post. Salvar. Vamos adicionar mais um. Posso chamar metas para hoje. Aprender Django. Salvar. Faltou o autor. Salvar. Pronto. E conforme aquela função, underline str, nós vemos aqui os títulos, né, dos posts. Vamos então atualizar a nossa URL. Vamos lá no VS Code. E a URL em nível de aplicativo. Nível de aplicativo. Vamos ter que criar então. Então nós temos o blog. Vamos criar aqui um arquivo. Um novo arquivo. urls.py. E vamos fazer as nossas importações. Então, from Django urls. From Django urls. Import path. E vamos importar das views, from views, ainda não criamos, mas vamos criar, import, vamos importar, vamos chamar ela de blog list view, que é a classe. E vamos atualizar os nossos padrões aqui. URL,
returns vai ser igual a colchete. Então vai ser path, abre parênteses, recebendo, se não tiver nenhum parâmetro no endereço do aplicativo, nós vamos chamar o blog list view. Vamos chamar o blog list view com o método asView e o name vamos chamar com o nome de home. Então aí nós definimos então a rota. Se não tiver argumento no endereço, ela chama a classe, né, blog list view, lá da view, e esse home aqui vai ser o nome que faz justamente a conexão com o HTML. Vamos agora fazer o url.py nível de projeto. E aqui o que a gente vai fazer? Vamos importar o include. Para poder incluir aqui, vamos fazer mais uma linha. Vamos fazer mais uma linha aqui. Copiar e colar. Se receber vazio, aí ele vai chamar o include. E justamente o nosso aplicativo, a URL em nível de aplicativo. E justamente o aplicativo chama-se blog e URL. Pronto, aqui a gente salva. Agora vamos escrever o código em nossa view. Então vamos nas views e vamos fazer a importação. Nós não vamos precisar do render. Então, from Django Django views generic, from Django views generic import. Aí vamos importar a classe list view. E aí vamos escrever a nossa subclasse. Faltou importar os models. Então, from models import, e nós temos lá post. Então vamos importar o post e aqui nós vamos fazer a nossa subclasse. Vamos chamar, nós já, na verdade, já chamamos ela em URL, não, nessa URL aqui, blog list view, assim que a gente vai tratar ela. Então, class blog list view, model vai ser igual ao post, e a variável interna template name vai ser igual a string, que é justamente o HTML. Vai ser home.html. Só por uma questão de padrão, vamos colocar com aspas simples. Vamos salvar aqui. Agora vamos criar então a nossa pasta de template em nível de projeto. Então, criando uma pasta template. Tem que ser na verdade no rename, tem que ser no plural, templates. Ok, e
Dentro dela, vamos criar então dois arquivos HTML, um base.html e vamos criar o outro home HTML, semelhante ao que fizemos no vídeo anterior. Agora vamos informar ao Django, ao nosso projeto, aqui em Settings, que nós vamos trabalhar com um template em nível de projeto. E aí nós aqui, onde nós temos template, nós vamos começar a escrever da seguinte forma: os path join, parênteses, a variável interna base d, vírgula, templates, e pronto, fechado com vírgula. Nós só precisamos importar o OS aqui do início. Então vamos fazer importação, simplesmente import OS. Vamos então iniciar a escrever aqui a nossa base. Vamos HTML, um cabeçalho, vamos dar uma indentação aqui, um cabeçalho, um título, Django blog, aí aqui vamos um corpo, um outro cabeçalho, vamos formatar H1 e uma referência de link, e aqui vamos colocar aquela tag, abre chaves e dois percentuais, URL, home, foi o nome que nós demos na URL, nas url.py. Aqui, então, name home. E novamente aqui, Django blog. Aí nós vamos aqui e vamos abrir uma div. E vamos abrir e fechar o nosso bloco. Esse é o block content, o conteúdo, end block. End block content. Fechou a div, fechou o corpo, fechou o HTML. Aqui a gente salva. Vamos agora para o home. No home vamos começar estendendo, não é? Que seria estendendo com base no base HTML. Então vamos começar a abrir aqui a nossa tag. Extends base HTML. Vamos abrir aqui um bloco. Então, vamos abrir o bloco aqui. É o bloco.
content. E vamos logo fechar ele, porque dentro a gente coloca o conteúdo. And block content. Aqui dentro a gente vai percorrer o object list para poder exibir o resultado do model, da tabela. Então vamos fazer um for for post in object list, que é uma variável interna onde é armazenado os resultados da tabela. Contém os objetos de nossa view. Vamos aqui então abrir uma div. Vamos formatar H2 e abrir uma referência de link. Vamos deixar tudo em linha aqui. H2, vamos abrir uma referência de link aqui. E aqui dentro. E aqui nós vamos exibir. E aí quando a gente vai exibir uma variável, a gente abre duas chaves e coloca o nome da variável. No caso, o post, ponto, queremos o título aqui. E cá embaixo, um parágrafo. E vamos exibir o corpo do post. Então seria o post.body. Que foi o que definimos. Definimos título, autor e o body. Precisamos fechar. É uma boa prática sempre quando abrir, fechar logo. Senão acaba esquecendo. Eu nem fiz isso. Só um end for. Vamos salvar e vamos ver se está tudo certo, se vamos no terminal e vamos rodar o servidor Python manage.py run server. Então copiar o endereço. E aqui vamos colar. Pronto. Só tá feio, né? Mas a gente vai tentar melhorar um pouquinho. Não é o propósito dos vídeos tratar sobre estilos, CSS ou outra coisa, mas a gente pode melhorar um pouco. Num projeto Django, né, já pronto para produção, nós armazenaríamos esses arquivos estáticos num CDN, que significa Content Delivery Network, ou rede de entrega de conteúdo, numa tradução bem livre. E isso proporcionaria uma performance melhor. Mas para efeitos aqui, armazenar localmente os arquivos estáticos não teria nenhum problema. Vamos então criar uma pasta em nível de projeto chamada static. Da mesma forma que nós fizemos com os templates, a gente precisa fazer também com os statics. A gente vem nos sets aqui e nós temos os templates. Temos os templates aqui. Vou até copiar isso porque nós vamos aproveitar essa linha com uma pequena mudança. E nós temos os static files. Se não tiver, nós temos que criar o grupo. E não tem, então vamos criar. Aqui vamos fazer
tudo maiúsculo, static files dir vai ser igual. Aí agora eu colo aqui, ao invés de template, eu vou botar static minúsculo. Salvei. Então, aí dentro de static, vamos criar uma outra pasta chamada CSS. E dentro dela, vamos criar um arquivo chamado base CSS. E aqui simplesmente eu vou colar, vamos adicionar esse código. A gente precisa agora dizer para o nosso base HTML para carregar os estáticos. Então a gente coloca logo aqui no início. Vamos colocar aqui load static. Vamos tirar isso aqui. Deixa só o HTML. Vamos salvar. Abaixo aqui do título, nós vamos escrever o link. E o href vai ser a nossa tag. Vamos chamar o static. Base barra. Não, ele está na pasta CSS e é barra base.css. Static CSS, base CSS, fechar aqui o aspas simples, style sheet, tá ok? Salvando. Nosso servidor ainda está rodando, vamos dar uma olhada como dando uma atualização na página e ver se já tem alguma mudança. Deixa eu voltar aqui, faltou alguma coisa. Vamos dar uma olhada aqui. Ah, eu não salvei. Faltou salvar aqui. Vamos voltar lá no atualizar. Não, ainda não é isso. Shift F5 para atualizar a pasta. Ou é Ctrl F5. Vamos aqui no código. Aqui é header. Então fecha com header. E justamente o CSS está fazendo aqui ao header. Então vou voltar aqui no base, header, body, ok. Vamos salvar. Vamos ver se ele agora responde sim. Pronto, aqui está. Vamos mudar a fonte um pouquinho aqui, adicionando essa linha. Aqui é 999. Aqui é 18. Um pixel. 2. E salvando. Vamos dar uma olhada agora. Então
Então, mudou a fonte. Vamos então colar um código CSS aqui. Então, definindo body, header 1, A, nav left, nav right, post entry H2, post entry H2A, post entry H2A visited, post entry P, post entry H2A hover. Vamos salvar. Vamos dar uma olhada no nosso código como ele se comporta. Pronto, aí montou, fez uma linha, as fontes foram modificadas e ficou com uma outra aparência. Agora podemos adicionar a funcionalidade para as páginas individuais. Então, para isso, a gente vai ter que criar uma nova view, novo template, novo URL. E aqui a gente vai fazer uso de uma classe interna também do Django, Detail View, que vai simplificar bastante as coisas para a gente. Vamos então aqui importar Detail View, está aqui, e vamos criar uma nova subclasse baseada nessa. Vamos chamar de Detail. Vamos chamar ela de Blog Detail View. Blog Detail View. Detail View aqui. E retornando. Na verdade, antes de retornar, vamos fazer a variável model igual post, como fizemos antes. E o template name vai ser igual a string, que vai ser o nome do HTML que nós vamos criar. Será, vamos chamar ele de post detail HTML. Vamos salvar aqui. Vamos criar então esse HTML em templates. Post detail HTML. Vamos começar estendendo o base HTML. Extends base HTML. E fecha. Vamos então criar um bloco. Block content. E vamos fechar esse bloco. And block. Aqui vamos formatar H2 e vamos colocar post title e aqui um parágrafo. Vamos colocar o post body. Post.body. Salvando. Aqui, vamos colocar isso aqui dentro de uma div. E aí, vamos só copiar e colar aqui. E vamos chamar a classe aqui, post entry. Post entry. Post entry. Para dar algum estilo. Antes da gente continuar,
umas duas dicas aqui. Aqui em extensões, eu tenho algumas extensões que eu instalei e eu recomendo que vocês procurem a extensão que melhor que vocês acharem melhor. Eu instalei essa do Django aqui, que ele me destaca e ele facilita a digitação das tags em Jinja, que é justamente essas tags que seriam as chaves com o percentual. Então, ele não só ele destaca, como ele facilita a entrada. Por exemplo, se eu quiser escrever aqui um bloco, eu escrevo block, tá certo? Aí aqui eu tenho, tá vendo? Eu tenho com esse quadrado, então significa que isso aqui é uma tag. Então, ele já montou para mim, eu só arrumo, dou o nome que eu preciso, fecho ele com o mesmo nome e pronto. Então, ele agiliza bastante. E a outra Então, a outra vai ser sobre essa passagem aqui de, vamos chamar de parâmetro, onde temos o post. O que que acontece? Nas nossas views aqui, nós estamos utilizando essa classe genérica do Django e montamos nossa subclasse, no caso a blog list view e a blog detail view. Veja que os models, o model, né, nelas foram associados ao post. Ok. E o template, cada um, tanto block list view, associado com o seu HTML do nosso template aqui que nós escrevemos. E quanto detail view, o post detail view, o post detail.html, né, para o nosso template. E o Django, ele já fornece para a gente um objeto de contexto que nós podemos utilizar nos nossos templates, será lá nos HTMLs, né? Que pode ser tanto object, quanto pode ser o nome associado ao model, que no nosso caso aqui foi o post, só que todo em minúsculo. Então, quando a gente faz essa aqui onde nós estávamos, nós estamos fazendo essa associação aqui, post.title, ele já é um objeto de contexto, que é dentro, já incorporado, já dentro do próprio Django, em que ele está tomando aqui da view, tá certo? Pelo model. Então, nós poderíamos ter usado object ou podemos utilizar o post. Só que o post, no caso aqui, todo minúsculo, que é justamente o que está associado ao model. E o que o que seria o objeto de contexto, né? Então, aqui na internet, vocês podem ver, nós temos aqui, ó, a context é um nome de variável. É o valor de uma variável mapeada para que seja passado para um template, que no caso para o HTML. Tá certo? Então, é que daqui dentro da view a gente está passando para HTML. Então, internamente, ele já faz essa associação com post. Ok? No caso ainda retornando aqui, do detail view, que são duas classes, o list view e detail view. Ele ainda demanda que nós passemos como parâmetro a chave primária, o PK, o primary key, né? Se voltar aqui no model, nós não definimos porque isso é feito internamente no próprio Django, ele já faz isso. Mas na URL, ele exige, a detail view exige que a gente passe a chave primária, né? Ou a gente passe um slug, pura e simplesmente. E o que diacho é slug? Vamos voltar aqui na internet. Um slug seria tudo que vem depois da barra, como nesse exemplo aqui. O que é um slug? Então você tem aqui ó, um domínio, que seria o seu site. Então você tem aqui pá.com. Aí você tem blog. O que é um slug? Tudo depois que vem no final é o que é chamado slug. O slug pode ser algo que seja amigável, como aqui está. O que é um slug? Então, quem escreveu isso aqui, até para explicar o que é um slug, ele fez esse slug aqui com o próprio texto, de como fosse uma pergunta. O que é uma URL slug? Então, ele diz que slug é parte de uma URL que vem depois do último travessão. O último travessão. Por exemplo, o artigo que você está lendo agora tem uma URL que se parece com isso aqui. Aí ele diz, né? Pronto.
Aí aqui, o último é esse aqui. Pronto, aí slug vai para frente. Então, a detail view, ela demanda que a gente passe ou um slug ou um primary key. Então, nós temos, no caso aqui, ele acrescentou o post só para fazer identificação. Nós estamos acrescentando o post, mais a primary key. Nós poderíamos passar sem esse post aqui, mas ele facilita na hora da identificação lá, que você vão colocar o nosso localhost, que é aquele endereço, né, que a gente consegue no run server, vai colocar a travessão, post, aí o travessão e o primary key, que seria a chave primária. E aí ele vai fazer justamente a filtragem interna, porque na view, aqui no detail view, ele internamente já trabalha com isso. Ele já vai fazer a associação com o post do post que a gente, com o post minúsculo, né, que seria o objeto contexto, e aqui ele vai imprimir, né, para a gente já o post.title, título, e o post.body, né, no caso o corpo. Ele vai imprimir para a gente já dentro de conforme a chave primária que a gente passar depois do travessão. Vamos aqui para o terminal, vamos rodar aqui o Python manage.py run server. Ok, estamos aqui o endereço. Agora vamos para o browser. Ok, então se eu colocar aqui barra post, eu tenho dois posts aqui. Eu tenho um Olá Mundo e tenho um Mestre para hoje. Eu posso colocar o primary key de um e de outro. Eu tenho 1 e 2. Então ele vai exibir só um. Se eu colocar barra 2, ele vai imprimir o outro, ou vai mostrar o outro. Então é isso que acontece. Esse post aqui, ele não tem nada a ver com aquele post que é o objeto de contexto. Então vou voltar lá aqui nas URLs, por exemplo, e eu vou tirar esse post aqui. Então vamos lá, salvar, tirei o post. Agora eu vou voltar para a tela. Então, se eu der uma atualizada aqui, ele vai dar um erro. Agora, se eu no final aqui, então o que vem depois do último travessão, então colocar aqui 2, aí ele imprime, ele mostra, tá certo? Então é isso que acontece. Vamos então desfazer aqui, colocar post e barra e salvar. Pronto, aí voltamos ao original. Vamos salvar o detail também. Observe ainda que, né, como eu falei, o contexto ele pode ser object ou ele pode ser post, né? Ele pode ser post, voltando, porque nós associamos o model ao post. O post que é a nossa tabela lá no models aqui. Então nós temos aqui post, onde nós temos título, autor e cor. Então, nosso model dentro da classe genérica list view ou detail view, nós associamos ao post. E esse nome post, todo em minúsculo, pode ser o nosso contexto, que é passado para o template. Pode ser ele ou pode ser object. E aí o que significa isso? Que aqui no lugar do post eu posso escrever object e vai funcionar. Object. E na outra também, object. Vamos salvar. E vamos para o browser. Então aqui, se eu der um refresh, ele vai mostrar. Se eu colocar aqui o número 2, ele vai exibir também a tela, certo? Do segundo post. E aí, se você
é confuso para quem está começando no Django, né, essa nomenclatura, né? Você pode usar object ou pode usar o post, ou o que estiver associado ao model da classe, da classe genérica, né? Ou seja, no caso usamos o list view e o detail view. Existe uma forma de nós explicitarmos um outro contexto. Se formos aqui na documentação do Django, então você vê aqui, ó, tornando os templates, os contextos de templates mais amigáveis. O que a gente faz? A gente usa essa variável interna, context object name, e nós damos um nome que seja mais amigável ao que a gente quer utilizar. No caso que a gente está, nosso exemplo é muito simples, né? Tanto o object quanto o post eles vão servir. No caso, o post serve perfeitamente bem, né? Então não haveria necessidade. Você veja que aqui nesse exemplo, né, o módulo está associado ao publisher, que é a tabela lá que ele criou. Mas ao invés de usar o publisher, é que ele deveria usar o publisher com P minúsculo, né, todo minúsculo. Ele criou um nome de objeto de contexto. Ele associou a esta variável. Quando ele faz isso, é isso aqui que ele vai usar. Então, lá no template, ele vai usar my favorite publisher, ponto, né, o que for dentro da tabela. Certo? No caso, título, não sei o que, ponto, não sei o que, vai ser isso. Bom, o que nós vamos fazer agora? Vamos atualizar o nosso link lá na homepage para possa, que possamos acessar diretamente cada post individualmente. Aqui no referência do link aqui, nós vamos colocar chave percentual, fecha a chave, e aqui dentro vamos colocar URL, chamando diretamente o post detail, que é o nosso template, é o nosso HTML, e aqui com o contexto, no caso, post e o PK, que estamos passando. Veja que ele aqui está percorrendo, né, nossa tabela, né, para cada post, está percorrendo a tabela, e cada post individualmente nós vamos imprimir o corpo. Vamos salvar aqui e ver no browser. Vamos dar um refresh aqui. Vamos voltar para o home, né, sem os parâmetros aqui. Então, nós temos eles aqui em link. Se eu clicar num, ele vai para aquele que a gente clicou. E aí, se dermos novamente uma olhada aqui, então, nós vemos que nós passamos o nome post detail, referenciando justamente esse contexto da view, do blog detail view, e ela solicita justamente a primary key, ela solicita o inteiro aqui da chave primária. E foi isso que nós fizemos aqui. Então, voltando a home, nós estamos passando aqui o contexto, né, do post detail e a chave primária, né? Então, post está associado ao contexto da view, ao post, né, aqui no caso do detail view, e voltando aqui ao home, né, e a primary key, para fazer justamente para ele filtrar. E aí ele imprime o post.body, ele vai imprimir o post associado a essa chave primária. A seguir nós vamos trabalhar com os testes. Bom, aqui no teste eu tenho já uma cola aqui que eu fiz. Eu só vou copiar
Eu vou colar aqui e vamos tratar passo a passo para adiantar cada um dos itens aqui. Então, fizemos a importação aqui do client and test case, porque estamos utilizando um banco de dados. Estamos importando também aqui da biblioteca do Django URLs o reverse, que vamos utilizar aqui embaixo numa das funções. E estamos importando o post, né, do nosso models. Então, o test case é para banco de dados, como eu já falei, e o client é para justamente fazer os testes de get and post. Ele vai fazer como se fosse um browser. Self-user, ele vai utilizar essa função getUserModel, que ela retorna o user model, que seria o model do usuário que está ativo para esse projeto aqui, ou seja, quem tá logado. E vai justamente pegar aqui o username, e-mail e password, e aqui atribuindo valores fictícios. Na sequência, nós vamos tomar aqui o self.post, né, tomando do post object, e vamos criar um título, vamos colocar um corpo e um autor, que é o próprio self-user. Então, nós vamos usar esse teste aqui para justamente saber se ambos estão corretos, se quando a gente faz o lançamento desses dados aqui, ou dos dados que existem já previamente na base de dados, para ver se eles retornam o 200, que seria que deu tudo certo, está tudo correndo bem. Então, aí a gente vai fazendo os testes um a um aqui, né? O teste do conteúdo, vamos fazer o teste do list view, então aqui uma linha, e vamos fazer o teste do post detail view, que testa se nossa página está efetivamente funcionando. E caso ela não esteja funcionando, se não houver resposta, ela retorna o 404, né? Se tiver tudo certo, ela retorna o 200. Então, vamos aqui salvar e vamos lá no terminal para testar. Aqui o Ctrl C para sair. Então, Python manage.py test. Então, foi verificado aqui, não encontrou nenhum problema, nenhuma situação. Rodou os 4 testes e já destruiu a base de dados que foi criada como alias, né? Só como auxiliar. Vamos aproveitar aqui e fazer o nosso git. So, git init. Git commit. -m. Vamos colocar aqui commit inicial. E fechar. Feito. Então é isso. Nesse vídeo, então, nós vimos pela primeira vez o Detail View, né, nas nossas views. Nós utilizamos ele pela primeira vez. E nós ficamos por aqui nesse vídeo. No próximo, nós vamos começar a trabalhar com formulários, com os forms, e de modo que a gente não precise utilizar o admin do Django para fazer a entrada de dados. Então, até o próximo vídeo. Até mais.